Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, todos os dias ao meio-dia, horário daqui, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. Hoje, na realidade, antes de a gente entrar na palavra, compartilhe esse vídeo. Não podemos esquecer, tá? Sempre esse aviso para que você não se esqueça. Nunca, não se esqueça. Compartilhe esse vídeo. Então, antes da gente entrar na palavra, compartilhe esse vídeo, envie num grupo, uma pessoa que você conhece, amigo, conhecido, não importa. Faça o ID. Faça o ID. Você que já é membro da Igreja Cristo Resposta, eu creio que você já compartilha o Maná. Eu creio que o Maná faz parte do seu devocional. Amém? Você que não é da Igreja Cristo Resposta, está conhecendo a gente pela primeira vez, vendo esse vídeo pela primeira vez, todos os dias ao meio-dia sai um Maná diário, uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Não sou eu aqui sempre, tá? Então você que está vendo pela primeira vez, são vários homens e mulheres sendo usados por Deus para falar ao teu coração, ao teu espírito. Amém? Se você quer entender mais da programação, entre no início do YouTube que você consegue ver. E também tem um número aqui embaixo. Você pode chamar a gente, entender como que funciona o culto, que horas é o culto, se é transmitido ou não, é transmitido sim. Você pode fazer parte da igreja online, chame a gente aqui no número aqui embaixo, ok? Então vamos lá. Já foram dados os recados e eu quero entrar na palavra de hoje. Fica em Lucas, não precisa abrir, fica tranquilo, tá bom? Fica em Lucas 18, do 18 ao 23, se você quiser ler depois. Lucas 18 diz assim: Jesus e o homem rico, né? Eu acho que vocês já ouviram falar disso, Jesus e o jovem rico e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Antes da gente finalizar, Jesus viu que havia um pecado nele. Amém? Só para você entender. Muitas das vezes nós não vemos, nós não enxergamos pecados em nós, mas Cristo vê. Amém? Cristo vê. Você aí que está ouvindo ou vendo nesse momento, talvez não enxergue um erro na sua vida, um pecado na sua vida, alguma coisa assim, mas Cristo vê. E como que eu faço, Lucas? Para eu ver. Porque eu tenho que enxergar o pecado para mudar. Se eu não enxergar, eu não consigo mudar. Não estou vendo que eu estou cometendo pecado, então você precisa enxergar o pecado para você mudar. Comunhão. Para você enxergar os seus erros. Cristo está vendo os seus erros aí. Às vezes você não está vendo, Cristo está. Se você tem comunhão com Ele, Ele vai te mostrar os pecados. Assim como Ele mostrou para esse homem rico aqui. Jesus mostrou um pecado. Ele falou, ó, tem um pecado aí, cara, no seu coração. Amor ao dinheiro. Venda tudo que você tenha e siga-me. Presta atenção. Ele falou, venda tudo que você tem e siga-me. Jesus pediu algo impossível para ele. Sim, Jesus pediu algo impossível. A gente já vai falar sobre isso. Só vou terminar aqui. Já estava acabando, né? Venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e siga-me. Ouvindo isso,
ele ficou triste porque era muito rico. Ponto. Em Mateus também fala sobre o homem rico, e ele finaliza de uma outra maneira. Ele finaliza que o homem ficou triste porque era muito rico, pegou e foi embora. Então aqui não falou que ele foi embora, mas em Mateus, se você ler esse mesmo versículo, não esse mesmo versículo, esse mesmo acontecimento, esse mesmo fato, se você ler Mateus, ele conclui falando, o cara ficou triste, ele pegou e foi embora, porque se entristeceu, porque viu que não ia ter como. Então vamos entender. A gente aprende na Bíblia com os pecados, a gente aprende na Bíblia com os erros, com os acertos de várias pessoas, Poxa, a Bíblia inteira mostra, no Velho Testamento e no Novo Testamento, pessoas errando e pessoas acertando. Não existe nenhum herói, não existe nenhuma pessoa, a não ser Jesus. Não existe nenhuma pessoa que não é herói, é salvador, é algo mais forte. Mas não existe nenhuma pessoa que não errou na Bíblia. E lá tem o erro. Então, além de ter errado, mostra o erro. Mas também mostra os acertos. E a gente aprende com os erros e com os acertos de cada pessoa da Bíblia. Mas hoje a gente vai aprender com esse erro do homem rico, do jovem rico. Porque quando Jesus mostrou o pecado a ele, assim como Jesus mostra o pecado a você, você tem duas estradas a seguir. Assim como esse rapaz, assim como esse homem. Jesus mostrou o pecado para ele, falou, ele pediu algo impossível a ele, sim, eu já vou falar sobre isso, pediu algo impossível, falou, você tem amor, dinheiro aí, cara, eu vi seu coração, você tem que vender tudo que você tem e siga-me. E esse cara, ele viu que ele não conseguiria fazer aquilo na independência dele. Ele nem pensou em depender de Cristo. Só que naquele momento, se a gente entender o Velho Testamento, você fazia as coisas, você entendeu, né? As pessoas faziam as coisas no Velho Testamento, não você, com força própria. A gente tem que entender que os mandamentos de Cristo no Velho Testamento era tudo com a sua força, com a sua independência. Isso era extremamente difícil. Hoje, graças a Deus, graças ao que Jesus Cristo fez, existe a graça. Eu não estou falando que ficou fácil, mas ficou muito mais fácil do que era. Antes era de sua força, agora é a força de Cristo. Que tremendo, que bênção. Isso é maravilhoso. Mas naquela época, as pessoas estavam acostumadas a fazer as coisas na independência, na força própria. Não, eu consigo fazer isso com a minha própria força, com a minha própria independência, e até então não era pecado. Mas Jesus veio transformando isso. Jesus mudou isso. Hoje, se você faz qualquer coisa na sua força própria, até mesmo sair de pecado, mas eu estou saindo de pecado, você está fazendo com a sua força própria, é pecado, é autossuficiência, não precisa de Cristo para isso. Às vezes você não fala, não pensa, mas você age assim, então é pecado. Só que Jesus veio transformando isso. Ele veio transformando muitas coisas, inclusive isso. Ele pediu algo impossível para ele. Só que Jesus, ele queria que ele fosse sincero em relação ao pecado dele. É o que nós temos que fazer. O que você faz diante do seu pecado? Cristo te mostra o seu pecado. O que você faz? Cristo mostrou o pecado para esse homem. O que ele fez? Primeiro de tudo, você tem que ser sincero com Cristo. Esse homem devia ter... Ele pensou, né? Ele viu que ele não conseguia na independência dele e ele nem pensou em depender de Cristo. Só que quando Cristo te mostra um pecado, e eu acredito que você tem comunhão, que é o certo, né? Você tem que ter comunhão. Então tenha comunhão e ele vai te mostrar. Então ele te mostrou, você viu o pecado. Você tem que ser sincero. Esse cara, o que ele devia ter feito? Qual era o certo? Não estou falando que é fácil fazer isso, mas a Bíblia mostra o caminho que você deve seguir. É difícil? É fácil? É difícil. Tá, mas o caminho é esse. Cristo vai te ajudar. Então, o que ele devia ter feito? Ter sido sincero. Falou, Cristo, Jesus Cristo, mestre, eu não consigo fazer isso não consigo. Vender tudo que eu dei e dar aos pobres, eu não consigo. Só que Jesus ia responder desse jeito, eu sei, então siga-me. Porque Deus pediu para ele, Jesus pediu para ele, Deus Filho, Jesus se manifestou, ele veio, se esvaziou dele, veio para a terra como um homem, estava na frente do cara e ele falou assim, pediu algo impossível para ele, falou assim, faz isso daí e siga-me. Aí esse cara, não consigo fazer isso. Ficou triste e foi embora. Ele devia falar, Cristo, eu não consigo. E Jesus ia falar, eu sei que você não consegue, mas eu consigo. E eu vou te fortalecer, vou te ajudar, vou te capacitar a conseguir. Entendeu? O foco aqui
Isso já foi falado até mesmo na igreja. O foco aqui desse texto não foi o cara fazer uma ação que para ele era impossível na independência dele. Ele não ia, ele não conseguia, ele viu, nossa, eu fiz isso na minha independência, eu não adultero, eu não faço isso, tudo isso eu faço na minha independência. Só que isso que Cristo pediu, eu não consigo fazer na minha independência. Ficou triste e foi embora. Só que Cristo sabia que ele não conseguia na independência dele. Ele sabia, então por que Cristo pediu algo impossível? Mas ele pede para você algo impossível, que você não consegue fazer. Ué, o que eu tenho que fazer? Ser sincero e depender de Cristo. Jesus queria que ele fosse sincero. Jesus queria que ele falasse, eu não consigo. Jesus, legal, porque ele até falou, né? Ele até pensou, não consigo. Jesus ficou assim, né? Pô, tá indo pro caminho certo, não consegue. Agora só falta ele falar, me ajuda, deixa eu te seguir. E eu vou te transformar. Cristo estava aqui, ó, feliz, não. Agora sim, o cara falou que não consegue, vai depender de mim. Porque eu consigo, eu vou capacitar ele. Só que o cara ficou triste porque viu que não conseguia a independência dele, nem pensou em depender de Jesus. Foi embora. A gente tem que entender que Cristo pede coisas pra gente impossíveis de se fazer. E sabe o que a gente tem que fazer, gente? Deus quer, Jesus quer que a gente dependa dele. Se Cristo aparece hoje pra você e te pede algo impossível, o que você fala? Não, eu irei fazer, pai. Eu vou falar, pai, ó, não consigo. Mas eu tenho o Senhor e o Senhor vai me capacitar. Ser sincero com Cristo diante do seu pecado, você tem que ser sincero. Totalmente sincero. Não só ser sincero, mas pra gente finalizar mais duas coisas. Segunda coisa, diante do seu pecado, depois da sinceridade, Cristo, não consigo. Você está pedindo para eu ser liberto, sei lá, da fofoca? Eu não consigo ser liberto da fofoca. Você pediu isso pra mim. Eu não tenho força para fazer isso, mas o Senhor tem. Siga Cristo. Viva o Evangelho. Tenha comunhão diária. Todos os dias. Comunhão diária é isso. Diariamente, todos os dias. Todos os dias busque. Esteja na presença dele. Ore, leia, cresça, se desenvolva espiritualmente. De verdade, seja um discípulo de Jesus Cristo. Assim como quando ele veio, ele juntava discípulos. Pessoas seguiam ele, aprendiam dele. Ele queria que esse rapaz fosse mais um. Que seguisse ele, aprendesse dele. Mas esse rapaz errou. E hoje a gente aprende com o erro dele. Muitas pessoas ainda tentam fazer as coisas na independência. É errado, é pecado. Aprenda. Aprenda com a palavra, aprenda com a verdade, aprenda com a Bíblia. Não faz com a sua força, faz com a força de Cristo. Dependa dele, seja sincero. Eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso ser o seu discípulo. Verdadeiramente viver o Evangelho. Segunda coisa, né? Primeira é ser sincero. Segunda, não aceite o pecado, tá? Por mais que você goste, seja sincero com Deus. Deus, ó, eu gosto de fazer isso, mas eu não quero aceitar isso na minha vida. Eu não quero abraçar o pecado, eu não quero andar com o pecado, eu não quero. Não aceite o pecado. E o terceiro, batalhe contra ele. Então, 3 coisas faça sempre diante de um pecado. Cristo te mostrou um pecado. Você viu um pecado que antes você não via. Você está tendo comunhão agora e você enxerga. Poxa, eu vi um pecado. Primeiro, ser sincero com Deus em relação àquilo. Deus, ó, eu fiz isso, me perdoa. E se você não se arrepende, fala, Deus, ó, eu fiz isso e não tem arrependimento em mim. Aí você pode pedir para Deus, né? Gera em mim um arrependimento verdadeiro. Porque em mim não tem nenhum tipo de arrependimento. Seja sincero. Segundo, peça a Ele. Deus, eu não quero abraçar esse pecado, eu não quero viver com ele, eu não quero acariciar ele, alimentar ele, eu não quero, Deus. Por mais que você goste, seja sincero com Deus, Deus, ó, eu gosto, mas eu sei que não é da sua vontade, então eu não quero abraçar ele, eu não quero viver com ele. Terceiro e último ponto, batalhe contra ele, lute contra ele. Cristo te capacita, se liberta do pecado. Cristo iria capacitar esse homem a se libertar do amor ao dinheiro. Ele não conseguia. E Jesus sabia. Falou, faz isso daí. Deus queria falar. Deus queria ouvir. Eu não consigo, me ajuda. Aí ele fala, eu te ajudo. Dá um abraço nele, eu te ajudo. Siga-me. Assim como eu pedi. Siga-me. Essa é a vontade de Deus. Você, seja sincero. Batalhe contra o pecado. Não aceite ele. Ele vai te capacitar. Vai te ajudar. Para finalizar, para fazer uma oração, é a mesma coisa eu falar assim para um cara que ele é dependente químico. Se liberte aí das drogas e siga a Deus. Aí o cara tá, sei lá, 30 anos lá. Você vai falar, cara, eu não consigo.
que delícia ouvir você falar que não consegue, porque essa é a verdade, você não consegue. Então siga Deus, porque Ele vai te capacitar a isso. Deu para entender? Jesus naquele momento ele falou, pedi algo impossível. Era pro cara falar, eu não consigo. O cara falou, só que era pro cara continuar. Era pro cara falar, me ajuda. O cara falou, eu não consigo. Foi embora. Hoje em dia, para você falar, eu não consigo, me ajuda. Você entendeu? É a mesma coisa eu falar uma pessoa, para de ser dependente químico e vá para a igreja. Aí a pessoa fala, é porque as pessoas normalmente pensam, eu tenho que parar com a minha força, com a minha dependência, aí eu irei. Não é assim. Cristo sabe. E esse versículo de hoje é um exemplo disso. Pedir algo impossível. Para a pessoa olhar e falar assim, eu não consigo. Eu falo para uma pessoa, você é dependente químico, largue tudo e vá para a igreja. Aí a pessoa fala, eu não consigo. Eu falo, eu sei que você não consegue. Vai para a igreja. Não estou falando que a igreja liberta você. Mas você vai, é um começo, a igreja faz parte do reino de Cristo, não é o reino de Cristo, faz parte. Você vai para a igreja, vai aprender da palavra, vai aprender sobre comunhão, vai começar a ter comunhão, vai crescer espiritualmente e tudo mais. Vocês entenderam? Amém? Diante de um pecado, seja sincero com Deus, peça ajuda a Ele. Não pense, não foque na sua independência. Fale para Ele, não quero abraçar o pecado, não quero viver com o pecado, e batalhe contra ele e você vai vencer por conta de Cristo. Amém? Feche seus olhos que eu vou fazer uma oração agora. Deus, entramos na Tua presença agora em oração. Já estávamos aqui, Pai, na Tua presença para aprender do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos da verdade. A Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Pai, por esse momento do maná. Nos ajude, Pai, que o maná seja parte do nosso devocional. Todos os dias nós possamos ouvir do Senhor e aprender do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela mensagem de hoje. Obrigado porque o Senhor falou o espírito de cada um que está aqui hoje, cada um que ouviu essa palavra e ainda vai ouvir. O Senhor falou ao coração, o Senhor falou o espírito de cada um dos seus, de cada um que está ouvindo nesse momento, Pai. O Senhor falou o coração dessa pessoa. Nesse momento nós clamamos, nós pedimos a sua ajuda, Pai. Nos ajude a ser sinceros com o Senhor em relação ao pecado. Sinceros, Pai. Ser sinceros o que nós estamos sentindo verdadeiramente em relação ao pecado. Nos ajude, Pai, a falarmos, a pedir ajuda para o Senhor, a falar, não aceito o pecado, eu não quero viver com o pecado, eu não quero abraçar o pecado, eu não quero alimentar o pecado em minha vida, eu não quero. E nos ajude, Pai, a batalhar contra o pecado, a vencer. Não só falar, não aceito ele e deixa ele ali. Não, Pai, não aceito ele e eu vou ser liberto dele. Eu vou batalhar com o teu poder, com a tua graça. E eu vou vencer, porque o Senhor me deu a força, a graça, o poder para vencer. O Senhor já nos libertou, o pecado não tem domínio, não tem poder sobre a gente, porque Cristo morreu, ressuscitou. Maior é o que está em mim do que aquele que habita no mundo. Maior que está em mim, maior que aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo, Pai. O Espírito Santo que me foi dado por amor, que nos foi dado por amor. Obrigado, Pai, porque temos a capacidade, a capacitação do Espírito Santo em nossas vidas e podemos vencer, lutar, batalhar contra cada pecado e vencer e ser liberto, graças a Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos? Amanhã, meio-dia, mais um maná diário. Não perca, assista e que faça parte do seu devocional. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.